Olá, velhinho, eu sou o Ender, esse é o canal Produzindo, lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema. E no filme cena de hoje vamos falar do filme Certas Pessoas, um filme que traz o Ed Murphy na capa e que com certeza traz uma comédia muito legal da gente assistir. Dia 27 de janeiro, semana passada, foi lançado na Netflix o filme Certas Pessoas, o filme onde, diz a sinopse, que duas pessoas de culturas, famílias muito diferentes se apaixonam, se amam e têm que enfrentar a maior dificuldade do relacionamento deles, conhecer os seus pais. A sinopse é direta e curta porque é realmente isso que acontece e só isso, né? A nossa história está envolta entre trabalhar a questão das culturas e das diferenças das famílias de cada um deles, né? Porque o nosso Ezra, interpretado por Jonah Hill, ele é judeu, tem uma cultura muito específica, enquanto a Amira, interpretada por Lauren London, tem uma família de cultura muçulmana e eles são obviamente inimigos de Estado eternos há muitos anos. Portanto, isso já cria de cara um atrito que eles têm que superar e os pais principalmente se entender, porque cada um tem uma cabeça totalmente diferente da outra e é assim que vai se trabalhando as relações do nosso filme. É um filme que traz uma paixão legal entre os dois e também um conflito e uma comédia entre essa situação aí das diferenças das famílias. Mas antes de eu falar do filme, porque a sinopse é diretamente isso aí mesmo, eu vou te pedir para te se inscrever no canal, se inscreve também nas minhas redes sociais, temos o TikTok, o Quai, o Instagram, os shorts aqui no YouTube, assiste também que a gente tem bastante coisa aí pra te poder ver, né, partes, cortes dos nossos vídeos e não se esquece de se inscrever no canal porque isso vai ajudar muito a gente, porque estamos trazendo vídeo toda semana, 3 vídeos por semana, filmes de trailers, filmes antigos, filmes atuais e mais coisas ainda até o final do ano vão vir. Então te inscreve porque vai valer muito a pena, eu te quero aqui comigo, então vem e vamos comentar junto agora. Se não assistiu esse filme, vai lá, assiste e volta porque a gente vai falar sobre o filme Certas Pessoas. Mas de que trata esse filme? Sobre o que é, assim, resumindo, sendo direto? A primeira coisa de falar é que esse não é um filme sobre o Ed Murphy, não é uma comédia de Ed Murphy. Até porque ele não é o nosso protagonista, ele é o pai da Amira. Ele é um personagem secundário, tem a sua importância, ele aparece muito, é sobre ele porque ele representa um lado da família, porém não é ele que conduz o nosso filme como se fosse um filme do Ed Murphy. Não tem a comédia, então não é ele que vai trazer a graça da coisa. E eu tenho que dizer que, na verdade, não é um filme muito engraçado, comédia. Ele traz a história de uma forma leve, por um lado, porém um pouco pesada do outro, porque se trata de, agora a gente entra no assunto em si, diferença de culturas, porque tem culturas muito diferentes, como eu falei da sinopse, uma da outra, e de preconceito, porque uma cultura tem uma visão que na cultura deles certas coisas são certas e outras certas coisas são erradas, são muito certas que eu falei, e a outra família também tem uma visão muito definida do que é certo e do que é errado, e isso traz um preconceito de um para outro. Só que agora vamos falar da palavra preconceito. Pré é aquilo que vem antes, conceito é aquilo que tu tem, a ideia que tu tem sobre alguma coisa. Então uma ideia pré-definida que tu tem sobre algo, onde tu não necessariamente conhece. Então veja bem sobre o que eu vou falar nesse vídeo. Ele traz o preconceito, só que ele acaba trabalhando muito forte, é mais a ideia do preconceito do que a comédia, do que a comédia romântica, do que o amor do nosso casal. Então, antes de eu falar mais especificamente do que eu quero dizer, é um filme sobre culturas diferentes, preconceito e não é um filme tão de comédia quanto a gente esperaria ser um filme do Ed Murphy. Mas vamos lá. Falando agora sobre o Ezra, que é um dos lados do nosso casal, ele é judeu. Ele tem a sua raiz judaica e a família dele toda assim, né? Inclusive o filme começa mostrando que é uma família que realmente cumpre toda a tradição judaica. E ele nunca encontrou alguém que combinasse com ele, que entendesse o mundo dele. Porque por mais que ele trabalhe num escritório, o que ele ama fazer é podcast. Ele tem uma amiga com quem ele grava podcasts e que ele ama falar sobre isso, sobre filmes, cultura, aquela coisa toda. E não só por isso, mas toda uma gama de informações que contempla o ser, o Ezra, não há ninguém que ele encontrou até aquele momento que compreendia essa vida dele. E por acaso ele entra num carro enganado, achando que era uma Uber, que na verdade é o carro da Amira, que ela estava pronta para sair.
e acaba conversando com ela, se desculpa pelo mal entendido, que entrou no carro que não era para entrar e tal. Enfim, eles acabam marcando um almoço e assim do nada simplesmente aparece uma pessoa na vida dele que encaixa perfeitamente. Alguém tão parecida, porém ao mesmo tempo tão diferente, que a gente já vai falar sobre a Mira. E com isso eles acabam se apaixonando, aproveitando o relacionamento, fazendo muitas coisas juntos. Tem aquelas primeiras cenas em que a gente percebe quanto deu certo realmente, que não é só uma pessoa, mas que eles vão se combinando e vão somando aquilo que eles têm em comum até o ponto de dizer assim, bom, queremos nos casar, né? Só que aí começam os conflitos. Primeiro, o conflito com a mãe dele. Porque a mãe dele, a cultura dela, não só pela cultura, mas o jeito dela é aquela mãe que já quer se aparecer pra nora, dizer, não, eu sei, eu entendo, é assim, e sai falando coisa que não deve. É uma mãe que ela não mede palavras e não pensa exatamente o que vai dizer. E não só a mãe, a família, né? O pai dele também acaba sendo meio constrangedor. E principalmente com o sogro dele, né, o nosso Ed Murphy, que tenta julgar, que vai julgando todas as coisas que ele faz, que ele pensa, antes de conhecer ele, que aí já entra o tópico preconceito, né? As famílias já criam um preconceito sobre cada um dos seus cônjuges, né, do cônjuge do seu filho, sobre, não, isso aqui tá muito errado, é muito diferente, ao mesmo tempo, tá, tudo bem, pode, mas vamos ver se eu entendo o teu universo, e existe um choque muito grande entre as famílias que a gente já vai falar agora. Enfim, sobre o Ezra é isso, ele conhece alguém, ama alguém, só que os conflitos se dão com as famílias, tanto com a própria dele, quanto com a da Amira. E a Amira é uma menina que vem de uma raiz muçulmana, né, ela parece que ela não cumpre tanto assim as tradições como os pais, ela não acha os pais um pouco chatos em alguns momentos, só que ela, de uma forma ou de outra, acaba comprando, porque afinal são os pais dela, é o pai dela que está tentando, que precisa abençoar esse relacionamento, né? Ela encontrou alguém que ela se identifica, alguém que ela ama e tal. Tem muitos momentos que a gente vê que eles dão certo, mas tem alguns momentos que parece que essa personagem ela foi feita para reforçar algumas diferenças deles, para criar brigas, dizer, não, a minha família tá certa no final das contas, não, a gente é diferente, tu não quer então contribuir, porque a gente percebe que o Ezra ele se esforça muito para agradar as duas famílias, agradar a Amira, agradar todo mundo, fazer as coisas darem certo. Só que ela, por mais que ela inicialmente se esforce, ela acaba puxando mais pro lado dela. E aí que vem o problema, o grande conflito das famílias, porque a gente percebe que eles são muito diferentes e eles não querem abrir mão dessas diferenças. É como se assim, eu esperava que tu encontrasse alguém da nossa cultura que pensasse como a gente, não como este outro aí. E o filme ele acaba reforçando muito mais as diferenças do que eles têm em comum. E é uma coisa que eu não gostei muito, porque o filme era para ser sobre os relacionamentos. Eu acho que o título, quando ele fala certas pessoas, ele acaba falando justamente disso, que existem diferenças, que existem certas diferenças, existem certas pessoas que pensam diferentes da gente. Os pontos que eles têm em comum, a gente acaba vendo em poucas cenas em que o Ezra e a Mira estão juntos, aproveitando, vendo o lado bom das coisas, mas a maior parte do filme são os pais tentando casar com a cultura do namorado, do cônjuge da sua filha ali, e de uma forma ou de outra não se esforçando tanto, se esforçando mais para estragar o relacionamento do que para fazer as coisas darem certo. Então o filme acaba apontando para pontos negativos, mostrando que não é possível encaixar as culturas, tanto que tem um momento que a amiga do Ezra do podcast diz lá, não, cara, olha só, os negros e os brancos nunca vão se dar bem, não adianta, isso não vai dar certo. E aí no final ele acaba pensando, poxa, realmente não dá certo, são culturas diferentes, não só por ser negro, enfim, por culturas, né? Entenda bem o que eu estou dizendo, as culturas, e ele acaba reforçando mais as diferenças do que, eu já falei isso, né? Mas para reforçar, o filme não passa uma sensação tão boa, porque tem mais cenas que diferem do que somam. Porém, no final, aparece ali dizendo, ok, não, nós erramos como pais, não devíamos ter forçado vocês, e aí eles fazem um casamento lá e dá tudo certo. Só que as cenas boas deles dando certo é só no início e no final, e alguns pequenos pontinhos no meio. O resto todo do filme são conflitos de famílias, o que nos passa uma sensação justamente da diferença, ou seja, pense que o outro é diferente. Pense que o outro não é igual a ti, pense que as tuas convicções são mais importantes do que as minhas, porque a mensagem boa é dada sem muita explicação, sem um porquê.
mas a mensagem ruim dá muitos porquês de por que tu é diferente, por que deve ser diferente. Então eu acho que a mensagem do filme não ficou muito positiva, pelo menos eu senti isso. Se tu sentiu algo diferente, comenta aqui. Eu não tô querendo desqualificar o filme ou as pessoas, os roteiristas, enfim, mas é a mensagem que ele me passou. Seja diferente e se não são como tu, saiam do caminho. É o que me pareceu. E é o que eu não gostei muito do filme. Podia ser um pouco mais suave, mais agradável, né? Mas enfim, é um filme que tem comédia, mas não no filme, não na história. A comédia se dá no roteiro, nas falas, de repente, de um pai tentando acertar, mas no fim não acerta, fala besteira. Isso aqui acaba, como eu falei, reforçando o ponto negativo. As falas dos próprios, os nossos amantes ali, os nossos namorados, um com o outro. Tem várias coisinhas engraçadas, mas ele não chega a se destacar. Ele acaba sendo mais um filme conceitual em algumas ideias do que uma comédia em si, assim. Até que ele é legalzinho de assistir, só que ele passa uma mensagem um pouco forte, como eu já falei, né? E pensando em estrutura, também pode ser isso uma tática de roteiro, porque quando a gente quer que a história termine bem, a gente começa, digamos, os dois pontos, o negativo e o positivo, no mesmo nível neutro. Só que acontece uma coisa positiva, depois acontece uma coisa mais negativa, depois uma um pouquinho mais positiva, depois outra um pouco mais negativa. Por quê? Vai aumentando o negativo para que, em contraponto do positivo, cada fato, cada ceninha que vai acontecendo, né, vamos pensar aqui num gráfico aquele do coração batendo, né? O positivo sobe, mas o negativo desce mais do que o positivo. Por quê? A gente ressalta o negativo até o final para que seja muito negativo e no fim dê certo, para que as coisas acabem bem. A gente vai reforçando muito a ideia negativa para que a gente não fique esperando um final positivo. E quando o final positivo acontecer, a gente fique surpreso. Deu certo no final, parecia que não ia dar. Pode ser que eles tenham trazido muitos pontos negativos para tentar reforçar um final que deu certo. Mas como eu falei, é um começo rápido, uma história que começa rápido, apresentando os nossos protagonistas e a ideia, e que termina rápido encerrando a história. Porque o meio é mais enchendo desses pontos pequenos positivos e grandes negativos para chegar ao nosso final, que sabemos que eles se casam e no fim dá tudo certo. E aí o final do filme é esse, as famílias se desculpando, principalmente a mãe do Ezra, que era um dos conflitos, e o pai da Mira, que era o principal conflitante nisso tudo. Eles se juntam e dizem, poxa vida, a gente errou, a gente não era isso que a gente queria, a gente sabe que vocês se amam, a gente tinha que se esforçar mais e aceitar vocês. E aí eles se casaram, as famílias puderam se unir de uma forma melhor e aí no fim dá tudo certo. É um filme que eu diria que é regular, eu gostei de assistir, não fiquei com uma sensação tão boa assim depois de assistir, mas que foi legalzinho assim, foi interessante, eu diria que no nível regular. Se tiver algum filme que tu queira que eu traga aqui pro canal, algum filme atual, algum filme antigo, por favor, traga aqui, comenta que eu vou me esforçar para poder trazer um filme para vocês. Isso é tudo, pessoal, obrigado que você já deixou o teu gostei, o teu comentário aqui embaixo, obrigado que você já compartilhou o vídeo, te inscreveu no canal e te vejo no próximo episódio de Producena.